Olá a todos os alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma semana do nosso Aula em Casa. Eu sou a professora Manuela, de Matemática. Vamos ver qual é o tema da aula de hoje. Aula 216, Matemática, Fração. Então vamos dar início agora ao conteúdo de fração. Vamos ver aí o conceito, a classificação, simplificação e equivalência de fração. Então começamos com a ideia da fração. E o que a gente tem aqui? Na matemática, a fração é a representação das partes iguais de um todo ou inteiro. Então, se você tem uma coisa que a gente chama de todo ou de inteiro e divide esse todo ou inteiro em partes iguais, a gente vai ter frações. Vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo bem clássico, temos uma pizza que representa o inteiro. Vejam, ele representa o todo. A pizza é o inteiro. E vamos dividir ela aqui em 4 fatias, em 4 partes, em 4 pedaços do mesmo tamanho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pizza e dividir aqui, né? Dividir aqui no meio e aqui no meio também. Isso é comum da gente fazer. Então, olha só o que acontece. Cada parte dessa pizza a gente vai denominar de 1/4, que é essa a representação aqui da fração. 1/4. Por que a gente fez isso? Olha só, a gente não dividiu a pizza em 4 pedaços? Temos aqui 4 pedaços de pizza. E como eu falei, a pizza ela não representa o todo. Todo é a pizza inteira, não é verdade? E a gente dividiu ela em 4 pedaços. Então, cada pedaço dessa pizza corresponde a 1/4. E o que significa esse 1/4? Significa cada um desses 4 pedaços. O 1 é um pedaço e o 4, que é o denominador aqui da fração, representa o total. No total temos 4 pedaços. Então, a fração ela é representada dessa forma. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses 4 pedaços. Aqui, ó. Pegamos todos os 4 pedaços da pizza. Olha aí, temos agora eles bem divididos, os 2 pedaços de cima e os 2 pedaços de baixo. Olha só, esse primeiro pedaço é 1/4, o segundo pedaço é 1/4, o terceiro pedaço é mais 1/4 e o quarto pedaço é mais 1/4. Então, significa o quê? Cada um desses 1/4 é o pedacinho dos 4 pedaços que eu dividi a pizza. Então, a gente vem aqui somar. Somamos 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Todos os pedaços da pizza, quando a gente soma, a gente tem a soma aqui, olha, de 4 frações. Vejam que elas têm o mesmo denominador, que é o 4. Então, quando a gente vai somar essas frações, a gente mantém, ó, o denominador, que é 4, a gente repete ele aqui embaixo no denominador e a gente soma os numeradores. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, que vai nos dar 4. Aí a gente fica com essa fração aqui no final, olha, 4/4. Só que a fração é o quê? A fração é uma divisão. Então, se é uma divisão, a divisão de 4 por 4 é igual a 1. E aí a gente volta para a pizza inteira. Esse 1 representa a pizza inteira, o todo, que antes tinha sido dividido aqui nos 4 pedaços. Então, essa é a ideia inicial que a gente tem de fração.
a gente pode aplicar aqui na divisão dessa pizza, por exemplo. Vamos ver outro exemplo. Aqui a gente tem um triângulo e ele está dividido em 4 triângulos de mesmo tamanho. Olha só, a gente tem 3 triângulos verdes, vou marcar aqui para vocês, e a gente tem esse triângulo cinza aqui no meio também. O triângulo, ele é uma coisa só, correto? Ele representa um inteiro. E cada pedaço dele vai ser o quê? Uma fração. Então, semelhante à pizza, a gente também dividiu o triângulo em 4 pedaços. E cada um desses pedaços a gente pode representar por essa fração aqui, 1/4. 1 é o numerador, que é o valor que está na parte de cima da fração, e o 4 é o denominador, que está na parte de baixo da fração. E aqui em cima a gente tem assim: as frações podem ser representadas através de figuras ou desenhos. Então, aqui nesse triângulo, a fração ela está representada tanto através da figura, aqui a figura dividida em 4 partes, quanto aqui o símbolo que representa a sua fração. 1/4 é cada um dos pedaços que foram divididos esses triângulos. E aqui a gente tem alguns valores de exemplos de frações. 1/4, 2/5, 2/3 e 3/8. Então, vocês vão ver bastante essa representação de fração. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, como eu falei para vocês, o denominador, que é o valor que está aqui embaixo na fração, ele representa o total de partes em que o desenho, nesse caso aqui, foi dividido. Olha só, aqui a gente tem a fração 2/5, que é a representação deste desenho aqui, dessa figura. Vejam que é uma figura que está dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Então, se ela está dividida em 5 partes, o denominador vai ser o 5, que é a quantidade total de partes que a gente tem aqui. E o numerador vai ser quem? Vai ser quem está pintado aqui em destaque, que são 2. Então, olha só. Onde está amarelo corresponde ao quê? A 2 de quem? Dos 5 pedaços em que a figura está dividida. A gente pode fazer dessa forma também. Se eu quisesse representar o que está em azul, como é que eu ia representar? São quantas partes em azul? São 3. Então, o numerador vai ser 3. E o denominador vai ser a quantidade total em que a figura foi dividida, 5. Então, aqui a gente tem 2 representações de fração, se a gente quiser representar aqui tanto a parte amarela quanto a parte azul da figura. Vamos ver outro exemplo aqui. Temos uma figura que está dividida em 3 pedaços iguais. Então, esse 3 vai ser o seu denominador, o valor que está lá embaixo na fração. E a quantidade que está pintada de verde? São 2. Então, vai ser o 2 o numerador dessa fração. Aqui no último exemplo, a gente tem uma figura dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, o denominador é o total de partes em que a figura está dividida, que são 8. E quantas estão pintadas de rosa? 3. Então, o numerador aqui vai ser o 3. Essa parte rosa a gente pode representar como essa fração aqui. 3 partes de 8. Agora que a fração ela tem algumas classificações. A primeira delas é a fração própria, a segunda, a fração imprópria e terceira, a fração aparente. Vamos ver como a gente faz para classificar cada uma delas.
A fração, ela vai ser própria quando o numerador for menor que o denominador. Temos aqui alguns exemplos. 2 sobre 5, vejam, o numerador é 2, ele é menor que o denominador, que é 5. Outros exemplos, 1 sobre 3, 3 sobre 6, 4 sobre 8 e 1 sobre 2. Então, vejam que sempre o numerador é menor que o denominador. Então, essas são as frações próprias. Vamos ver agora quando que a fração ela é imprópria. É o contrário da própria. Agora vai ser quando o numerador for maior do que o denominador. Então, olha só, 8 sobre 4. O 8 é maior aqui que o 4. Então, quando o numerador é maior que o denominador, a gente tem a fração imprópria. Temos outros exemplos aqui também. Temos 10 sobre 5, o 7 sobre 4, o 6 sobre 3 e o 21 sobre 7. Todas essas são frações impróprias, por quê? Porque todos os numeradores são maior do que os seus denominadores. Bem fácil da gente classificar, não é? E, finalmente, a gente tem aqui a fração aparente. E quando é que a gente tem uma fração aparente? Quando a gente divide o numerador pelo denominador e a gente obtém um número inteiro. Então, olha só, temos essa fração 8 sobre 4. Mas, como eu falei para vocês, a fração ela é uma divisão. 8 sobre 4 significa 8 dividido por 4. E essa divisão é exata. 8 dividido por 4 é 2. Então, na verdade, essa fração é só um jeito que a gente tem de representar o número 2. Outros exemplos, 10 sobre 5. 10 sobre 5 é uma fração aparente. Por quê? Porque a gente consegue dividir e obter um resultado inteiro. 10 dividido por 5 é igual a 2. O mesmo acontece aqui também na 6 sobre 3. Se a gente dividir o 6 por 3, o resultado também é igual a 2. Ah, professora, mas as frações aparentes são só quando o resultado dá 2? Não, aqui foi só uma coincidência. Vejam essa outra fração, 21 sobre 7. Se a gente dividir 21 por 7, o resultado é exatamente igual a 3. Então, 3 pode ser representado como 21 sobre 7. Então, temos aqui os exemplos de função aparente. E agora a gente vai ver as frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Equivalentes, esse prefixo equi aqui, significa igual. Então, são frações que, se a gente for resolvê-las, ela vai dar o mesmo resultado. Vamos ter resultados iguais, porém com representações diferentes. Olha só, a gente tem aqui 8 sobre 4, que a gente já viu que dá 2. Temos 10 sobre 5, que também vimos que dá 2. E 6 sobre 3, que também é igual a 2. Então, se todas essas frações, o resultado da sua divisão for igual a 2, então significa que são frações equivalentes. Então, 8 sobre 4, 10 sobre 5 e 6 sobre 3 são 3 maneiras diferentes da gente representar o número 2. Qual outra representação que a gente pode ter também? 2 sobre 1. A fração não é uma divisão? Se você divide 2 por 1, o resultado é o próprio 2. Então, temos aqui mais uma maneira de representar essa fração equivalente. Então, olha só, 8 sobre 4 é equivalente a 10 sobre 5, que também é equivalente a 6 sobre 3, que também é equivalente a 2 sobre 1. Por quê? Porque eles vão apresentar o mesmo resultado, que nesse caso aqui, desse exemplo, é o 2, correto? Então, temos aqui que essas 3 frações elas são equivalentes, porque estão representando o mesmo valor, nesse caso aqui, o número 2. Então, viram só, né, que é bem simples da gente identificar como
é uma fração equivalente, uma fração aparente, uma fração própria e uma fração imprópria. Então, se vocês já entenderam, agora a gente vai fazer a nossa dinâmica local interativa. Temos aí questão 1, escreva a ideia da fração que está representada nas figuras a seguir. Nós temos aí 4 itens, vejam que esses 4 itens estão divididos numa certa quantidade, né? Então, vocês vão pegar a parte que está em interrogação, contar e vai ser o numerador da fração. E o denominador vocês já sabem, né? É a quantidade total que a gente divide a figura. Então, vamos deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta.
estamos de volta agora para a nossa interatividade, então vamos conferir aqui algumas respostas dos alunos que participaram. Temos aqui as respostas da Nicole e do Jeff. Temos aqui a Nicole respondeu que na letra C é 4/4 e na letra D é 6/8. E o outro aluno respondeu que questão é 1/4. Muito bem, então agora a gente vai conferir a resposta das frações. Temos aí no item A. Primeiro, para saber o denominador a gente vai contar em quantas partes a figura está dividida. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o item A está dividido, a figura do item A está dividida em 9 partes. Então, a gente já sabe que o denominador vai ser o 9. E quem vai ser o numerador? A gente quer saber a ideia, né, da fração que está aqui. Então, o numerador vai ser a quantidade de interrogações. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui é a fração 5/9. Eu tenho 5 interrogações que foram divididas da figura que foi dividida em 9 partes. No item B, primeiro, para facilitar, a gente vê em quantas partes a figura foi dividida. 1, 2, 3, 4. Então, obrigatoriamente, o denominador vai ser igual a 4. E quem vai ser o numerador? A quantidade de interrogação, que é 1. Então, na letra B, a fração equivalente é 1/4. Aqui no item C, vamos colocar já aqui o traço de fração. Professor, eu posso colocar primeiro o numerador se eu quiser? Pode sim. Então, vamos contar quantas interrogações nós temos. 1, 2, 3, 4. 4 interrogações vão ser o valor do numerador, 4. E quem vai ser o denominador? O total de partes em que a figura foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos a fração aqui 4/8. No item D, novamente, nós podemos fazer primeiro o numerador, depois o denominador. Numerador, quantidade de interrogações, 2. E em quantas partes a figura foi dividida? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no denominador, a gente tem aqui o valor de 8. Poderia ter feito diferente? Poderia. Você poderia ter escolhido completar com a parte que está colorida, sem problema nenhum. Qual seria aqui a fração representada do item A? O denominador não muda, continua o total de 9, né, que é a quantidade de partes que a figura foi dividida, e o numerador agora seria o 4, que é equivalente à parte colorida. Se fosse aqui no item B, quem é que não muda? O denominador, então ele permanece 4. E agora a gente tem aqui, ó, 3 partes coloridas. Então, seria a fração 3/4. Aqui no item C, seria a mesma coisa. O mesmo valor no denominador, que a figura foi dividida em 8 partes. Observem que agora o numerador vai ser o mesmo também, ó. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 interrogações e também temos 4 partes que estão pintadas de amarelo. Então, a fração correspondente às interrogações é a mesma fração correspondente às partes pintadas em amarelo. E agora, no item D, a fração foi representada como 2/8, que é a representação aqui das interrogações, mas eu também poderia representar a parte colorida. A parte colorida são quantas? Vamos fechar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parte colorida,
nós temos 6. De quantas? De um total de 8. Então, você escolhe aí qual alternativa que melhor se encaixa para você responder a ideia da representação de cada uma das frações. Gostei de ver a participação de vocês, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham compreendido e a gente se vê na próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.